Boa noite, pessoal. Começando aí a nossa live. Tô aqui eu e o Lúcio. Boa noite, boa noite. Vamos entrando aí. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Pedrinho. Boa noite, Marcão. Um minutinho a gente começa, tá? Um minutinho a gente começa. A gente vai falar um pouquinho sobre BIM hoje. Boa noite, galera. Vamos entrando aí. Ó, começou a entrar o pessoal aí. Boa noite, Ana Luísa, Ó, Thalisson, Thalisson Thiago. Renan, do Renan 3D. Ó, Pessoal que quer saber um pouco sobre SketchUp, Lumion, segue lá o que perfil legal. dele. Guilherme acabou de entrar. Gabriel, né? Gabriel acabou de entrar também. Igor Souza. Bom, pessoal, vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos começar. Então, né, hoje a gente teve essa ideia de fazer essa live porque a gente queria compartilhar um pouco daquilo que a gente tem vivido, um pouco daquilo que a gente tem aprendido nesses dias e ajudar, né, aqueles que estão querendo iniciar nesse mundo do BIM a passar pelas dificuldades que nós passamos, a enfrentar os problemas que nós enfrentamos e talvez ajudar vocês a trilharem um caminho mais fácil e menos árduo do que a gente talvez trilhou sem tanto conhecimento assim. Então, assim, como a gente começou a estudar sobre BIM, a gente não tinha tantas pessoas com quem tirar dúvidas, tantas pessoas com quem se apoiar, e a gente teve algumas dificuldades. Então, nossa missão aqui hoje é trazer um pouco para vocês desse início, trazer um pouco para vocês de como a gente começou, um pouco para vocês de como a gente iniciou nessa caminhada. Então, o Lúcio vai dar continuidade aqui contando um pouquinho da história dele. Então, assim, antes de começar, né, só para dar um pouquinho de contexto, né, a gente, né, é a nossa primeira live oficial, né, então assim, a gente já fez algumas lives com outras pessoas, mas é a primeira live assim, oficial e a gente colocou como meta agora, né, todas as terças, 8h30, a gente vai estar fazendo live, né, sempre que possível, quando não puder, né, a gente vai avisar, né, é difícil, né, quando a pessoa às vezes faz um compromisso assim, não, toda terça de hoje até o fim da vida, né, não é desse jeito, mas assim, o nosso objetivo aqui, né, nesse canal, nessa página, é realmente compartilhar conhecimento, né, realmente compartilhar o nosso dia a dia, né, tanto eu quanto o Gustavo, nós temos o nosso próprio negócio e nós trabalhamos em escritórios, prestamos serviços, né, para outras empresas e o nosso objetivo é realmente assim compartilhar o nosso dia a dia e compartilhar conhecimento na medida que a gente aprende, né, na medida que a gente vai, né, prosseguindo aí na nossa caminhada, a gente tem esse objetivo de compartilhar isso com as pessoas, né? E quando a gente fala assim de como que, né, muita gente pergunta, né, como que começou a história de vocês com o BIM e tudo mais. No meu caso, particularmente, e o Gustavo também tem uma história bem parecida, né? A gente começou a trabalhar com o BIM na época do TCC, né? Na época da faculdade, a gente acabou assim, eu tive a oportunidade de participar de projeto de pesquisa, a gente estudou, eu participei de projeto de pesquisa em concreto armado, projeto de pesquisa em alvenaria estrutural, projeto de pesquisa em concreto de alto desempenho, projeto de pesquisa, né, lá no PET, o Ricardo acabou de entrar aí, o Ricardo era coordenador do PET na época que eu comecei a mexer com pesquisa e tudo mais. E foi quando deu, né, o final da faculdade ali, quando você para definir realmente o seu tema de TCC, foi onde a gente parou e começou a gente enxergou no BIM uma oportunidade, né, não só de estudar, mas uma oportunidade também de adentrar no mercado. Então, foi algo assim que acabou abrindo muitas portas para a gente, né? Eu entrei no mercado através, né, do meu trabalho de conclusão de curso, foi o que abriu porta para mim, né, na empresa em que eu atuo hoje, foi o que abriu porta para o Gustavo também em duas empresas já que ele atuou, e é uma coisa que a gente acredita muito e é por isso que a gente dissemina, né? Então,
o nosso objetivo é isso, é disseminar uma coisa que a gente vive e uma coisa que a gente acredita, né? Que é o BIM, é uma coisa que a gente acredita que é uma oportunidade de mercado, é um nicho bom de mercado e a gente acredita que tem como, né, melhorar as coisas, melhorar o mercado, tem como as pessoas conseguirem oportunidade de atuar, né, aprendendo e entendendo isso, e não só isso, como outras atividades da engenharia que a gente acaba, né, compartilhando aqui também. Então, assim, o Dois Engenheiros, ele surgiu justamente com essa união dessas duas histórias, né? Eu e o Lúcio, a gente começou a estudar mais ou menos na mesma época, a se interessar um pouco sobre BIM. Eu, particularmente, meu primeiro contato assim, com BIM, né, foi até com o software Revit, foi porque eu queria modelar um prédio em alvenaria estrutural, porque a gente fazia um projeto de pesquisa na alvenaria estrutural, e eu queria uma ferramenta 3D que fosse utilizável que desse para eu fazer isso. Então, assim, eu comecei até com uma motivação assim, nem tão correta, né? Nem tanto querendo aprender todo o processo, mas foi ali o primeiro contato que eu tive. Aí depois no TCC a gente decidiu fazer o trabalho sobre temas ali bem parecidos e acabou que a gente trabalhou junto, a gente faz coisas juntos, a gente faz projetos juntos, né? Então, assim, a gente chegou num ponto que a gente falou, por que não unir essas ideias, né? E por que não levar aquilo que a gente tem aprendido também para as pessoas? Então, foi daí que surgiu a ideia de nós compartilharmos essas histórias com vocês e esses nossos conhecimentos com vocês também. Então, passando o momento da historinha, né? Vamos para a live de verdade, né? Qual que é o tema da nossa live hoje? Como e por onde, né, aprender o BIM. E sempre que a gente fala de BIM, a gente lembra de conceituar o BIM, né? De explicar para as pessoas o que é o BIM, né? Hoje você vê um monte de gente falando um monte de coisa de BIM, dizendo que está fazendo projeto em BIM e tudo mais, né? E a gente gosta sempre de lembrar do conceito, né? Antes de falar de qualquer outra coisa, a gente lembra do conceito. O que é o conceito BIM? Né? O conceito BIM, na nossa definição, que é baseada assim, na definição de vários outros autores, é o seguinte: ele é baseado, tá? Eu divido em três partes, eu coloco o BIM três grandes pilares. Né? O primeiro deles é a modelagem tridimensional, né? Ele tem uma representação gráfica muito melhor do que os softwares que utilizavam aí o conceito CAD, tá? O CAD também é um conceito. Né? Em segundo lugar, a gente tem a questão da informação, né, atrelada a esse modelo. Não é só um modelo tridimensional, mas é um modelo tridimensional que tem uma quantidade, né, de informação agregada de acordo com o caso de uso que a gente está fazendo, de acordo com a necessidade daquele projeto. Você vai colocar nesse projeto, nesse 3D, um determinado nível de informação que vai te trazer clareza no decorrer da obra, seja para o orçamentista, seja para outros projetistas, seja para os profissionais de execução. E o terceiro grande pilar do BIM, né, na minha concepção, é o conceito da interoperabilidade, que é basicamente permitir que vários profissionais trabalhem de forma harmoniosa em um mesmo projeto. Traz um fluxo de trabalho mais harmonioso, que evita erro, evita retrabalho, enfim, torna possível que vários profissionais, né, trabalhem em grupo, né, com um objetivo comum e consigam alcançar esse objetivo. A gente queria dar uma boa noite para a professora Ellen, que entrou, para a Adriana. Muito bem-vindos, pessoal. Boa noite, Então, gente. continuando o que o Lúcio estava falando aqui, né? A gente tem todo esse conceito do BIM, mas a grande questão que a gente tem que se deparar é por que eu tenho que utilizar a BIM, né? Por que migrar para esse tipo de processo, para esse tipo de conceito? Então, hoje a gente tem um nicho de mercado, né? E o nosso mercado hoje é cada vez mais exigente. Hoje nós temos, tanto no governo quanto na iniciativa privada, nós temos obras que requerem maior índice de detalhamento, maior índice de qualidade. Então, o BIM ele entra nessa lacuna, né? Onde antigamente a gente tinha desenhos vetoriais ali que representavam um projeto. Hoje a gente tem isso que o Lúcio falou, né? Modelo 3D aliado a informações que permite interoperabilidade, fazendo com que a gente tenha projetos que sejam mais precisos, né? Suprindo essa carência do mercado. Então, o próprio governo hoje ele está trazendo uma série de incentivos, né? Nós temos aí vários decretos que estão incentivando a disseminação no BIM. A gente vê também outros países que já estão bem mais à frente do que o Brasil nessa disseminação, que já estão implementando esse conceito e que já estão conseguindo economizar bilhões de reais, que é o caso, por exemplo, da Inglaterra. Então,
No Brasil, né, que essa disseminação ainda está um pouco incipiente, ainda não começou na sua totalidade, aí, os profissionais de hoje têm que entrar nessa brecha, têm que procurar, de fato, se especializar para estarem prontos quando o BIM de fato explodir no Brasil. Que eu acredito que já se deu início a isso, né? Hoje a gente vê que, comparado a uns 2 anos atrás, a implementação, né, a disseminação do conceito BIM, ela já cresceu bastante. Então, é um nicho de mercado que nós podemos atuar, né? Então, por que estudar o BIM? Né? Porque o governo vai incentivar, porque o mercado precisa e porque você vai fazer projetos muito mais precisos utilizando esse conceito. E voltando a falar do mercado de projeto, né? A gente gosta muito de falar do mercado de projeto. Tem muita gente que reclama, né? Diz que o mercado de projeto é prostituído, o mercado de projeto é isso e aquilo, as pessoas não valorizam o projeto, tá? E em parte todas essas afirmativas são verdade, tá? Todas essas afirmativas elas são verdadeiras em parte, tá? É tudo questionável, não são verdades absolutas, mas assim, a gente trouxe três conceitos, né? Três motivos de por que aprender BIM? Né? Primeiro deles, o BIM é um nicho de mercado, é uma oportunidade de mercado, é uma oportunidade de você monetizar o seu conhecimento. Né? O segundo motivo é as exigências e incentivos por parte das entidades governamentais. A gente sabe que a construção civil, mesmo que ela atue no âmbito privado, mesmo que você atue no âmbito privado, você depende do governo, você depende de incentivo governamental, você depende, né, do governo liberar dinheiro para financiamento de casas, para a gente poder construir. Aí, quando precisa construir, precisa de projeto, precisa de orçamento, precisa de construtora, precisa de mão de obra. Então, assim, a construção civil como um todo, de forma geral, mesmo que no âmbito privado, ela depende pra caramba do governo. E quando o governo vem e traz um incentivo, como, por exemplo, os decretos, os projetos de lei que têm circulado aí para disseminar o BIM, isso é algo muito bom, é muito benéfico para nós, uma vez que isso traz uma valorização, né, para aquilo que a gente faz. E quando a gente fala que o mercado, o tanto que a gente fala que o mercado é prostituído, que o mercado está difícil, que não tem oportunidade, é o mesmo tanto que o mercado é carente, né, de gente que entrega bons projetos, de gente que entrega projetos exequíveis, de gente que entrega projetos dentro do prazo combinado, projetos que o cara não só roda isso num programa, mas que ele para e pensa e analisa e critica e compatibiliza e melhora e diminui os erros e tem realmente esse objetivo. Então, o mercado hoje ele não é um mercado saturado, ele não é um mercado difícil, ele não é um mercado sem oportunidade, ele é um mercado que tem um buraco gigantesco precisando ser preenchido, né, por pessoas que querem de fato estudar, que querem de fato fazer diferente, que querem de fato fazer projetos de verdade, né, e é aí que o BIM entra para ajudar a gente nisso. Então, agora que a gente falou um pouquinho, né, da nossa história, falou um pouquinho do BIM, falou um pouquinho de por que aprender o BIM, a gente vai falar de fato agora do por onde que você tem que começar. Então, né, pessoal, principalmente para o pessoal que ainda está terminando a graduação, mas vale também para aqueles que já terminaram e já têm uma certa experiência. Toda implementação BIM, seja num escritório, seja numa empresa grande, ou seja na sua própria vida, ela vai girar em torno de três coisas: de tecnologias, de processos e de pessoas. Né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Então, quando a gente pensa em por onde começar, se a gente olhar no âmbito das pessoas, né, vai envolver muito a fase de capacitação. Então você precisa se capacitar primeiro, antes mesmo de você aprender a mexer nos softwares. Né? Muita gente atropela o processo da coisa, né? O fluxo de trabalho, e quer começar já a pegar um curso e aprender um software antes de entender, né, necessariamente aquilo que é o BIM. Então, por exemplo, eu e o Lúcio, a gente começou na época do TCC. E quando todo mundo sabe, né, que quando você vai fazer um TCC, você precisa de toda uma fundamentação teórica antes de começar ali a metodologia do seu trabalho. Então foi essa fundamentação teórica que a gente aprendeu lá na época do TCC que deu toda a sustentação para que a gente pudesse aprender o BIM da maneira correta. Então essa é a dica que eu dou para você hoje, né? Quando você começar a querer entrar nesse mundo do conceito BIM, você
primeiro entre na base, no fundamento, né, na fundação, ou seja, procure conhecimentos, procure artigos, procure coisas para você adentrar. Então a gente começou no TCC. Outra coisa, não adianta nada você também ficar estudando, se fundamentando, aprender softwares, se você não aplica isso, né? Então, o estágio, ele é um local muito interessante para você aprender sobre o BIM. Porque é no estágio que você vai ter a oportunidade de pegar aquilo que você está aprendendo, de pegar os conhecimentos que você está adquirindo e colocar eles em prática. Que ali você vai ver as dificuldades que você vai enfrentar e a partir dessas dificuldades você vai ser capaz de resolvê-las. Você vai ser capaz de enfrentar esses problemas e procurar argumentos, procurar pessoas ali para te ajudarem. E a terceira dica também está relacionada com essa última coisa que eu falei, que é você ter contato com pessoas mais experientes, né? A gente tem que ser humilde e entender que por mais conhecimento que a gente tenha, sempre vai ter gente que sabe mais do que nós. Então, sempre procure profissionais, procure pessoas que vão poder te ajudar, vão poder tirar suas dúvidas, vão poder te fazer até você errar menos às vezes, né? Por mostrar a experiência dela, que assim você vai conseguir ter um melhor começo na sua vida de projetista BIM. Bom, outro caminho, né? Outros lugares, né, que você pode começar. Só revisando essa parte, o que a gente falou? A gente falou de duas coisas voltadas primeiro para estudante, tá? Primeiro para estudante, se você está na faculdade ainda, de preferência se você está antes do 8º período, que é onde a gente começa a pensar em TCC, é uma grande oportunidade de você se destacar no mercado, né? Tanto através do TCC quanto através do estágio. Você já vai sair da faculdade preparado, munido de conhecimento, né, para poder encarar o mercado e continuar aprendendo, né? E a terceira dica é uma dica que ela serve mais para as pessoas, assim, quem está começando, que já saiu da faculdade principalmente, que é procure pessoas mais experientes que você, né? Por coincidência, no momento que eu estou falando isso, acabou de entrar o Rairon na live, e o Rairon, ele é uma das nossas grandes referências, assim, abraço, Rairon, né? Valeu, né? O Rairon foi um cara que, assim, me tirou muita dúvida de questões de projeto, né? Principalmente projeto estrutural, né? O primeiro projeto estrutural que eu fiz na vida, assim, valendo mesmo, projeto para entregar para um cliente, um projeto, né, para ir para a obra, né? Eu lembro que eu liguei para o Rairon e eu fui lá no escritório, e o Rairon, hoje ele é um dos caras que eu acho que mais faz projeto em Palmas. Eu acho que não tem, cara, uma pessoa que faz mais projeto que o Rairon em Palmas. E eu fui lá na humildade, sem saber de muita coisa, mostrei meu projeto para ele olhou, deu dica, parou o que ele estava fazendo e sentou comigo e me ensinou, e de vez em quando ainda tira dúvida no WhatsApp e tal. Então, assim, quando você busca, né, aprender com gente que sabe mais do que você, e na engenharia isso é muito, eu acho que isso chega a ser mais verdadeiro do que em outras ciências. Quando você busca aprender com quem sabe mais que você, e quando você vai junto com outras pessoas, né? Você não pode olhar para os seus amigos na engenharia como concorrentes. Quando você busca ir além, quando você busca ir junto, quando você busca, né, crescer junto, quando todo mundo busca crescer, busca contribuir, busca se ajudar, né, a gente acaba por crescer mais, cresce todo mundo junto, e as coisas dão mais certo. Então, pessoal, partindo daquele pressuposto que a gente passou, né, que a gente precisa ter um fundamento muito bem consolidado para conseguir começar, né, nessa parte do BIM, a gente queria trazer aqui para vocês algumas referências, que são referências mundo afora, né, de literatura, e que ajudaram muito a gente nessa parte de início. O primeiro deles, né, é o BIM Project Execution Planning Guide. Quem for bom no inglês aí, me corrija, por favor. Mas ele é um guia, né, que ele fala ali de 25 casos de uso de BIM. O que são esses casos de uso? Por exemplo, se a gente for colocar uma lista, a gente vai ter lá nesses 25 casos de uso a modelagem tridimensional, a gente vai ter a compatibilização de projetos usando Clash Detection, né? Ou seja, a detecção automática por algum software. A gente vai ter lá a orçamentação BIM, a gente vai ter lá o cronograma BIM. Então, citando esses exemplos de uso, nesse guia a gente vai ter esses 25 casos de uso. E nesse guia também ele vai falar um pouco sobre os processos que envolvem, né, todo esse gerenciamento desses usos do BIM.
Ele é um guia que é feito pela Universidade da Pensilvânia, né? Tem alguns autores lá e que você pode pesquisar aí, você acha bem fácil na internet. Mas apesar dele estar em inglês, né? Se você tiver alguma ferramenta aí como o Google Tradutor, se você não tiver expertise com inglês, você é capaz de extrair informações valiosas desse livro, porque ele tem todo o processo lá bem certinho, falando sobre cada uso do BIM. Então, assim, quando você pegar ele para ver, você vai ver que tem tanta coisa que entra no conceito BIM que às vezes a gente nem imagina, né? Mas que vai estar lá listado nesse livro e que lá vai ter todos os processos explicando direitinho, né, sobre essa implementação. Outro livro que a gente tem também é o BIM and Construction Management. Ou seja, é o gerenciamento da construção utilizando o conceito BIM. Ele é um livro também que eu considero assim, um dos melhores livros de BIM que a gente pode ter. E nele lá ele vai estar falando um pouco sobre o mercado, sobre como você pode vender, né, os seus produtos em BIM. Ele vai estar ensinando ali uma parte de gerenciamento também e é um livro muito interessante. E aquele livro que a gente considera assim como talvez a base para tudo, né, que é o livro que tem a participação lá do que a gente chama de pai do BIM, né, que é o Chuck Eastman, e que é o BIM Handbook. Então, esses três livros, né, são livros que podem ser assim a base para você. Né? Você que está começando, você talvez que não sabe nada de BIM, até para quem já sabe muito também e talvez começou da maneira errada, esses três livros vão te ajudar bastante. Depois a gente vai postar no feed lá o nome dos três livros para vocês pesquisarem direitinho. E quando a gente fala assim de livro, né, gente, a gente lembra o seguinte, que engenheiro, principalmente projetista, né, principalmente a gente fala do que a gente vive, do que a gente, né, tenta buscar, mas assim, engenheiro de forma geral é uma profissão técnica, tá? É uma profissão técnica, a gente precisa de conhecimento técnico, a gente precisa de estudo técnico, né? A gente precisa de ler artigo, a gente precisa de ler tese, né? A gente precisa de ler livro, de resolver exercício de livro. O nosso estudo, ele é técnico. A nossa prática de mercado, a nossa profissão, ela é uma profissão técnica. Então a gente tem que buscar evoluir tecnicamente. Né? Hoje no mundo tem muita gente que fala assim, não, mas o Google hoje ele não contrata mais pessoas com diploma, né? Eu não sei se o engenheiro que construiu a sede do Google era um cara sem diploma, né? Eu não sei se o projetista que projetou a sede do Google era um cara sem diploma. Eu não sei, talvez os caras que o Google contrata para outras coisas pode ser gente sem diploma, mas eu tenho quase que certeza, inclusive se alguém souber quem foi, tá, o engenheiro responsável pela construção da sede do Google, eu sei que é um prédio com mais de 5 mil metros quadrados e eu aposto com você que não foi uma pessoa sem diploma. Então, o nosso estudo ele tem que ser técnico, né? Por mais que a gente tenha, né, a gente tem aqui o Instagram, a gente tem canais muito bons no YouTube, né? Um canal que a gente sempre indica quando as pessoas perguntam de mini curso e tudo mais, é o pessoal do Engenha BIM, né? Tem mini cursos gratuitos lá, muito bons, né? Tem cursos pagos que a gente já comprou, que são melhores ainda, é um pessoal muito bacana, né? Uma outra professora que eu sempre lembro dela é a Roberta Vendramini, né? Todo mundo que teve aula de AutoCAD sabe quem é a Roberta Vendramini, e do mesmo jeito que ela dava show no CAD, ela foi pro BIM também, e ela começou lá, tem um mini curso dela de Revit, que o mini curso gratuito dela tem 180 aulas. Então, assim, tem essa galera do YouTube, essa galera boa do YouTube, essa galera boa do Instagram, né? Tem aqui o nosso canal que a gente faz o máximo possível para compartilhar assim, o máximo de conhecimento dentro daquilo que a gente pode, né? Mas, acima de tudo, lembra disso, tá? A sua profissão é uma profissão técnica. Se você é engenheiro, se você é arquiteto, você é um técnico e você tem que estudar, né? Você tem que estudar, você não tem outro caminho, não tem como ser só prática, 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 prática sem um estudo teórico e não tem como ser só teoria, teoria, teoria sem um estudo prático também, tá? Outra fonte, né, que a gente pode ter assim são os manuais que a gente tem da CEBIC, da MBIC e também o manual da ASBEA, né, que é a Associação Brasileira lá dos Escritórios de Arquitetura.
Então, esses guias também ajudaram muito a gente em todo o processo. Se você tem uma empresa e que você quer implementar o BIM na sua empresa, vai ter um manual lá da CEBIC falando sobre implementação BIM. E lá vai ter todos os processos ali que você vai precisar. Talvez da forma que eles passam lá, não vai se encaixar certinho no que a sua empresa precisa. Mas ele vai te dar uma base muito boa para você começar a desenvolver seus próprios processos. Então, assim, quando a gente fala de processos, né, dificilmente você vai encontrar um livro que dê o processo mastigadinho do jeito que você quer, só para aplicar lá na sua empresa. Mas ele vai dar uma base teórica, ele vai dar uma base, às vezes até prática, para você conseguir fazer essa implementação, né? E você que está estudando, às vezes, para você mesmo, né, para você apenas aprofundar os seus conhecimentos em BIM, eu te aconselho também a ler esses manuais, né? Eles são coisas assim muito lá tem coisas do básico a coisas bastante aprofundadas. Então, você que está começando, você que já tem muito conhecimento, não deixe de ler os manuais, né? Tem vários manuais, tem esse da CEBIC, tem esse da MDIC, tem também os da ASBEA, a gente tem manuais também, tem o Congresso EUBIM também, que é da União Europeia, mas que tem coisas muito interessantes. A gente tem artigos também dos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem uma infinidade de material para estudar sobre BIM, né? As coisas internacionais são até às vezes mais aprofundadas e tem bastante coisa assim para a gente garimpar. Então, se você tem um pouquinho de conhecimento em inglês ou se você tem curiosidade e tem empenho, né, para às vezes traduzir um texto ali, nem que seja no Google Tradutor, comece a ler esses artigos, comece a ler esses manuais, comece a buscar algo novo e você vai ver o tanto que o seu conhecimento em BIM ele vai se tornar mais profundo e mais enraizado naquilo que é correto. E aí, continuando nessa ideia do por onde começar, né? A gente falou de teoria, a gente falou de coisa para ler e tal, e agora a gente vai falar dos softwares, né? Softwares para você de fato colocar a sua mão na massa, né? E implementar o conceito, né? Da forma como ele realmente deve ser implementado. Então, assim, falando de softwares, né? Quais são os softwares que a gente utiliza hoje, né? Acho que a gente pode começar por aí. Então, o queridinho de todo mundo, né? A gente utiliza muito o Revit, né? O Revit de arquitetura, o Revit Map. O Revit Estrutura, não uso muito o Revit Estrutura porque eu ainda não consegui, assim, ter um fluxo de trabalho nele que vale a pena, sabe? Ele é muito legal para você modelar a estrutura, mas quando a gente fala de estrutura, a gente não quer só modelar, né? A gente tem cálculo, tem dimensionamento, tem análises mais complexas e tal. Então, hoje a gente usa o Eberic, né? De vez em quando brinca com o TQS um pouquinho, de vez em quando brinca com o CIP, compara um com o outro, às vezes, né, pega a mesma casa, roda no Eberic, roda no TQS, analisa as diferenças, pensa, né, senta, pensa junto, tal. E assim, é uma exportação muito boa, né, de um para o outro. A gente tem a questão do IFC. Inclusive, eu particularmente, quando a gente fala de IFC, né, e quando a gente fala de compartilhamento de modelos entre softwares, o Eberic, para mim, é o software que gera um modelo melhor de ser trabalhado no Revit. Então, quando você quer levar ou para o Revit ou para o Navisworks para fazer compatibilização, quando você gera a sua estrutura lá no Eberic, gera os seus projetos de instalações no Revit Map, né, você tem um resultado bacana. Aí, particularmente, eu já não gosto muito do resultado que o AutoQI, que o QI Builder dá, né, na parte de instalações. Eu acho ele meio fraco de representação. Ele te ajuda na parte de cálculo, que é a parte que o Revit não te ajuda, né? E aí você tem que, né, ir mesclando esse fluxo e acaba que você tem que estudar todos esses softwares. Não tem como você se prender a um e falar, não, vou usar só um. Né? O conceito BIM é muito amplo para você focar em usar apenas um software, né? Muita gente restringe, não, sei o Revit, estou projetando em BIM. E o BIM é um software dentro de um oceano de software, né? Dentro de um monte de opções, um monte de coisas que você pode fazer, né, para desenvolver os seus projetos. O Revit é uma das opções, uma das coisas que você pode fazer. Você tem vários outros softwares, você tem, né, softwares que trabalham em conjunto, né? A interoperabilidade ela não é só para os profissionais, ela é também para os softwares, né? Você conseguir trabalhar em softwares diferentes e juntar isso tudo depois e tirar proveito disso. Né? Então a gente bate nessa tecla do coloque a mão na massa. Baixa o software, abre o software, fica ali 1 a 2 horas por dia funcionando no software, assiste curso online, assiste vídeo aula, compra um curso, leia o manual. Às vezes a gente é muito focado em comprar curso de software,
E a gente esquece que todo software tem um manual. Então, às vezes, se você pegar o manual do software, né, para ler, a central de ajuda do software para ler, o Revit, por exemplo, a Autodesk tem lá, quando qualquer comando lá que você aperta, acho que é F11 o comando, e ele abre lá na internet o guia do Revit feito pela Autodesk, que explica todos os comandos e tal. Às vezes você nem precisa gastar dinheiro comprando um curso. Você tem o próprio software, a própria ferramenta, ela te dá, né, tudo que você precisa, né? Você só tem que sentar, abrir, fuçar e colocar a mão na massa. E assim, às vezes a pergunta que a gente se depara, Gustavo, a luz, qual é o melhor software, né? Qual é o melhor software para a gente usar? O melhor software vai ser aquele que atende à sua necessidade. E muitas vezes você não vai encontrar um só software que atenda todos os requisitos que você quer. Às vezes tem softwares que são melhores para detalhamento, outros já são melhores para calcular, outros são melhores na representação gráfica. Então, assim, o fluxo de trabalho para a sua empresa, para você como profissional, qual é o melhor fluxo de trabalho? Aquele em que você consegue pegar as aplicações e fazer de forma que seja mais otimizada e mais rápida. Ou seja, você pode usar vários softwares ali no seu fluxo BIM, desde que ele trabalhem com o mesmo conceito. Né? Muitas vezes tem softwares que a gente acha que são BIM, mas às vezes não são BIM. Por exemplo, lá no escritório a gente trabalha muito com SketchUp, a gente trabalha muito com Revit, a gente trabalha também com softwares de renderização. Então, assim, é um fluxo de trabalho que desenvolve diversas aplicações, mas que todas são baseadas num fluxo de trabalho que vai levar você para um produto final. Então, assim, não se prenda a um software em si, não fique comprando a bandeira de um software e defendendo somente ele. Cada software tem sua vantagem. E a gente tem que levar aquilo que eu falei lá no início, né, sobre tecnologias, processos e pessoas. Essa parte da tecnologia, ela também envolve um custo, né? Então, assim, às vezes tem um software que é muito bom, mas também é muito caro. Então, você tem que levar tudo isso em consideração na hora de você desenvolver o seu fluxo de trabalho. Então, assim, tenha isso em mente. Sempre que você for aprender a utilizar BIM, você vai ter que ter envolvido tecnologia, aquisição de software, aquisição de uma máquina boa para rodar os seus softwares. E também a tecnologia envolve a questão do compartilhamento de informações. A gente vai ter processos, né? Não esteja enganado de que os seus projetos não vão funcionar sem um processo bem definido, né? Sem ter um checklist, sem ter um EAP de projetos. E também pessoas. Você vai ter que treinar, você vai ter que comprar cursos, você vai ter que mexer ali nos softwares. E tudo isso vai estar envolvido nessa parte da tecnologia. E só para finalizar essa parte, também queria dizer que, apesar de todos esses softwares serem algo muito bom, você tem que entender que no manual lá de cada software também vai estar lá que ele não se responsabiliza pelos dados que você introduz lá. Ou seja, pode ser o melhor software do mundo, se o engenheiro por trás dele não for alguém que sabe o conceito das matérias e o conceito das disciplinas, você corre um grande risco de ter projetos que não têm qualidade. E caminhando para o final, gente, vou só abrir um parêntese aqui. Tem muita gente conhecida aqui, né? Eu vi aí o Quirino, o Lucas Damasceno, a Raika, Thalita, Ricardo. Se eu não falei o seu nome, desculpa, gente. Assim, passou por aqui, eu fui vendo algumas pessoas, eu vi o Wender aí também. Então, assim, saudade de vocês, gente. Um abraço aí para todo mundo. E um abraço Abração. especial para o nosso amigo Aleph, que acabou de entrar aí, né? Então, manda um salve pro Aleph aí, quem tiver aí conheceu o Aleph, né, sabe aí pelo que ele passou recentemente, né? Hashtag eu doei sangue pro Aleph, eu fui lá, doei sangue, né? Então, assim, um abração aí pro Aleph, um abração para todo mundo, né? Todo mundo que acompanhou a gente aí. A gente tem um material dessa aula, né? A gente fez um resumo dessa aula, um PDFzinho, e a gente vai colocar ele disponível lá no nosso canal do YouTube a partir de amanhã, né? A partir de amanhã, final do dia, lá por volta das 6, 7 horas da noite, vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, tanto a gravação dessa aula quanto o material da aula, tá? Um slidezinho, um resumo que a gente fez, e a gente vai deixar lá gratuito na descrição do vídeo lá para todo mundo que quiser, para quem tiver mais interesse. Né? Se você por acaso ainda não nos segue aqui no Instagram, né? O nosso Instagram é o @2engenheiros e o nosso canal do YouTube também, né? É o 2 Engenheiros, tudo nosso é o 2 Engenheiros. Então no YouTube, no Facebook, no Instagram, procura a gente aí. E a gente tem cada vez mais buscado compartilhar o nosso dia a dia, compartilhar as coisas que a gente vive de verdade no mercado.
né? E ó, o Quirino mandou aí, hashtag eu doei sangue, né? Se você doou, manda aí, hashtag eu doei sangue pro Aleph. E o Vida de Estagiário perguntou aí, ó, o BIM é recomendado para engenheiros eletricistas? Claro, né? Claro que é. Né? Você tem muitos softwares que te ajudam, né? Que te ajudam a implementar isso, a utilizar isso. Eu ainda não recomendo para projetos de grande porte, não sei se o Gustavo vai concordar ou discordar, agora ele fala, mas eu ainda não recomendo para projetos grandes. O que é um projeto grande para o Lúcio? Mais de um pavimento, tá? Passou de um pavimento, eu já considero um projeto grande. Eu não recomendo você fazer no Revit, porque o Revit elétrico, ele ainda é muito limitado, né? No Brasil, enfim, tem até tempo que eu não estudo Revit elétrico, porque a gente tem, né? O que tem hoje no Brasil de opção para elétrica, né? Tem o QI Builder, e o QI Builder, o QI elétrico, ele te dá todas as opções que você precisa para trabalhar utilizando o conceito BIM. Então, o que geralmente você, enquanto projetista de elétrica, vai precisar se atentar, né? Você vai precisar se atentar a ter o IFC das outras disciplinas, né? Hidráulica, estrutura, enfim, para você tomar cuidado com essa compatibilização, né? Não colocar tomada dentro de pilar, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Eletroduto embutido na laje, não façam isso, gente, pelo amor de Deus. E assim, outra coisa muito legal que um projetista de elétrica, né, vai conseguir fazer é conversar com os outros projetistas. Para quê? Para conseguir fazer a interoperabilidade funcionar e fazer o 3D funcionar. Quando você junta tudo, né, quando você junta lá todos os modelos, né, de todas as disciplinas, para fazer isso tem todo um background, né? Você precisa que todas as plantas estejam no mesmo ponto, né? O 00 de todas as plantas tem que ser a mesma, os níveis de projeto tem que ser os mesmos para todo mundo. Então, assim, você tem que ter um cuidado especial na elaboração do seu projeto, mas você consegue sim agregar o BIM nos seus projetos de instalações elétricas, instalações de telecomunicação, gerar modelos 3D compatíveis, né, compatibilizar isso com as outras disciplinas e ter um projeto muito melhor, principalmente pelo fato de que você não vai pensar só no seu projeto, na disciplina que você está fazendo, mas você vai, né, ter essa criticidade, né, ter uma... Né, quem conhece a frase visão sistêmica, né, vai lembrar, ter uma visão sistêmica de tudo, como que funciona, e o seu projeto de instalação elétrica vai ser muito melhor, tá? É assim, complementando, né, o que o Lúcio falou aqui sobre essa questão do QI, né, assim, a gente percebe que os softwares da Auto QI, praticamente, o que eles evoluíram com relação ao conceito BIM foi já exportar um modelo IFC, né? Você vai perceber que do Lumine, por exemplo, para o QI elétrico, ele não teve grandes diferenças assim com relação ao processo BIM. Assim, hoje eu percebo que na parte de elétrica, né, o QI elétrico ele já supre muito bem ali a maioria das necessidades. Então, se você vai fazer esses projetos elétricos residenciais, né, vai ser um software que vai te atender ali muito bem. Né? E por que ele é interessante? Né? Por que ele vai exportar esse modelo IFC que vai fazer você conseguir fazer uma compatibilização ali com os modelos de hidráulica, os modelos estruturais, e para ter projetos que sejam mais compatíveis entre si. E só batendo na outra tecla também, a gente queria deixar aberto para vocês postarem lá no nosso direct, né? Se você quiser, sugestões de temas para as nossas próximas lives. Se você tiver alguma ideia, algo que você tem dúvida, que você tem desejo de aprender, né? Vai lá no nosso direct e manda uma sugestão de tema lá a respeito desse mundo do BIM e sobre projetos de engenharia em geral. O Quirino perguntou a configuração das máquinas que a gente usa. Não é nada de outro mundo, não, cara. Eu tenho um Acer, é um notebook da Acer, um Aspire V3 571. Ele tem um processador i5, é um processador bacana. Ele tem 8 GB de memória e 1 TB de HD, né? É isso. Não roda assim, não é a oitava maravilha do mundo, mas resolve, né? Eu consigo fazer os meus projetos, consigo desenvolver os meus projetos nele tranquilo, né? Estou usando a versão 2020 do Revit, não instalei o 2021 ainda para ver o que aconteceu, né? E o QI Builder sempre a versão mais atualizada dele, né? Porque por causa da assinatura e tal. Mas é um notebook simples, é um notebook que tem 6 anos que eu utilizo ele
E eu consigo compatibilizar os projetos, consigo elaborar tudo. Às vezes eu consigo trabalhar com vários softwares abertos aí e resolve a vida, sabe? Poderia ter um melhor, né? Poderia ser algo, né, bem mais parrudo, né? Mas ele tem resolvido por enquanto, né? Enquanto eu não parto para outro, tá resolvendo. Né? O Valdeir mandou uma mensagem aí, valeu, Valdeir, abração para você, viu? E é isso. O Ricardo falou, e não é igual a espaçonave que o Quirino tem, é verdade, mas resolve, né? Resolve. A espaçonave o Quirino postou esses dias o computador que ele tava vendendo para comprar o outro, eu vou falar para vocês, tá doido? Então, assim, e é interessante isso que o Ricardo falou aí também sobre o computador do Quirino, né? É, a tecnologia que você vai precisar ter para utilizar o BIM vai depender muito da sua necessidade, né? Se você for rodar projetos muito grandes, né, projetos muito complexos, você vai precisar de um computador com configurações que sejam melhores. Então, assim, não queira, às vezes, fazer um investimento tão grande já de início se você está pegando projetos, talvez que sejam pequenos, a não ser que você tenha condições para isso, né? Mas de acordo com que você for evoluindo na sua prática de projetos, vai evoluindo também nas tecnologias que você vai utilizando. Bom, gente, então é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né, manda aí, a gente vai respondendo. Mas se não, eu quero já agradecer todo mundo que ficou com a gente aí durante a live, né? Muito obrigado por terem participado aí com a gente. São grandes amigos, grandes parceiros, né? Pessoas novas também que a gente ainda não conhece. Então, se você ainda não nos segue, né? Eu já falei. E é isso. Terça-feira que vem a gente vai estar aqui de novo às 8h30 com mais uma live, com mais um tema. Né? Aqui no nosso canal do YouTube a gente está colocando tudo lá também. E é isso, gente. Muito obrigado e um bom resto de semana aí para vocês. Muito trabalho, muita produtividade. Que Deus abençoe todo mundo e até terça-feira que vem.